E aí, pessoal, vamos, mais uma vez iniciar nosso encontro aqui no YouTube, tá, para sanar as dúvidas de vocês sobre a sociedade anônima, tá? Falamos um pouco sobre a formação dessa sociedade, mais especificamente o capital social, o aumento do capital social, tá? As possibilidades legais de aumento, vimos todas elas lá do 166 até 164 da lei da SA, 6.404 de 76. E hoje vamos dar continuidade aqui a, a esse conteúdo. Antes de mais nada, se inscreve aqui, deixa sua mensagem lá na foto fixa do Instagram, de Direito Empresarial, tá? Manda sua dúvida, que é para que a gente possa interagir nessas nossas gravações, nessas nossas ações, e que esse projeto aqui ele sirva realmente para você, né, tirar suas dúvidas, ir para a OAB e fazer a prova da OAB sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, você não irá errar as questões aqui sobre sociedade anônima. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouco aqui aquilo que a lei nos traz, tá? Estamos no artigo 7º, capital social. Esse capital social ele pode ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis à avaliação em dinheiro. Gente, atentem a isso daqui, tá? Atentem ao que o legislador está falando, porque ele fala, ó, qualquer espécie, desde que eu possa, né, avaliar em dinheiro. E aí vamos lá nos bens do Código Civil, né? Alguns bens são de difícil avaliação. Então, alguns bens vão ser avaliados, né? E eles vão ter valores diferentes dependendo da pessoa, né? Então, aqueles bens insubstituíveis, né? Eles são de difícil avaliação. Então, evita, né? Evita trazer bens únicos aqui para avaliação, bens que são insubstituíveis, porque dificilmente o subscritor irá aceitar o valor de avaliação, tá? Lembra que a gente vai ter que contratar 3 peritos ou uma empresa especializada para realizar a avaliação dos bens que não estiverem líquidos, né? Para liquidar esses bens, para dar liquidez a esses bens, para valorar, inclusive estabelecer, né, qual é o valor que a pessoa vai subscrever, aquele valor aceito pela sociedade, pela companhia, para que esse sócio adentre nos quadros sociais. Na aula passada, a gente chegou já a falar do artigo 8º, né? E eles vão fazer, né, essa avaliação por 3 peritos ou por empresa. Peritos ou a empresa deverão apresentar laudo. O laudo deve ser fundamentado, indicar quais foram os critérios de avaliação. Esse laudo deve ser aceito, né, deve ter esse valor aprovado pelo subscritor e pela Assembleia.
né? Se o subscritor não aceitar, não vai para frente. Se a assembleia n- não aceitar os valores, não vai para frente. Então, essa avaliação ela tem que ser aceita pela assembleia e pelo subscritor, tá? Uma vez que esse bem é aceito, essa avaliação é aceita, ele passa a incorporar o patrimônio, né? Incorporar o patrimônio, que a gente vai chamar de quê? Perfil objetivo dessa sociedade. Uma vez que que esse bem é aceito, ele passa a incorporar o perfil objetivo dessa sociedade. Questão de prova para vocês, tá? Questão de prova. Pedro desenvolveu uma tecnologia. Aí não vamos chamar tecnologia, acho que é o melhor produto. Então, Pedro desenvolveu um produto novo, dotado de atividade inventiva e aplicação industrial. E ele fez isso na garagem de casa. Sem usar recursos de terceiros. Sabem do que eu estou falando, né? Agora, Pedro quer virar sócio em uma empresa junto com Paulo, João e José. Então, Pedro mais Paulo, João e José vão abrir uma SA. Pedro pode entrar com isso daqui, com o produto. Vejam, antes de eu responder, eu vou conferir quem é que está realmente assistindo isso daqui. Quando vocês assistiram. Então, coloca aqui embaixo. De que forma Pedro pode entrar na empresa não desembolsando dinheiro em espécie, mas entrar com esse invento, essa invenção? Coloca aqui embaixo para eu ver que você está realmente acompanhando isso daqui. Porque não adianta ficar vendo só antes da prova. A gente tem que ficar vendo o tempo todo, estudando sempre. Então vamos fazer vamos plantar algumas situações aqui dentro para que vocês me mostrem que estão realmente acompanhando isso daqui. Questão de prova, tá? Depois não adianta vir reclamar, dizer eu não sabia. Gente,
Pedro só vai poder entrar se ele for o titular. Então, deve haver titularidade de Pedro. Pedro deve ser o titular. Por quê? Porque se ele não for o titular, não é dele, é domínio público. O fato de alguém desenvolver um produto novo, dotado de atividade inventiva e aplicação industrial, não quer dizer que a pessoa fez o depósito da patente. Pode simplesmente ter entrado em domínio público, tá? Pode simplesmente ter entrado em domínio público. Agora, se Pedro for o titular da patente, aí sim, essa titularidade vai ser levada, apresentada a peritos, para que o perito estabeleça, né, faça uma análise, 3 peritos ou a empresa especializada faça análise do quanto vale a tecnologia. Uma vez que Pedro aceite os valores e a Assembleia aceite os valores, essa titularidade, que pode sim ser transferida, ela vai passar para a empresa e Pedro passa então a integrar o quadro de acionistas da empresa. Vamos para outra questão, outro exemplo. Vou sempre tentar pegar conteúdos que a gente viu antes e que a gente está vendo agora. Mesma situação. Pedro compôs uma música. Essa composição da música lhe rende o quê? Direitos autorais. Só que Pedro pegou os direitos patrimoniais e fez um contrato de cessão para uma gravadora. Mas não só existem direitos patrimoniais, tem os direitos, né, de personalidade, direitos autorais de personalidade. Pedro pode entrar com em uma sociedade empresária SA. Ele pode subscrever a música ele pode subscrever a autoria da música, por exemplo. Aí, gente, a resposta é não. Porque os direitos pessoais, os direitos inerentes à personalidade, eles são intransferíveis, inalienáveis, né? Então, são personalíssimos todas aquelas características que vocês viram lá no direito civil das pessoas. Então, a autoria ela não pode ser modificada, ela não pode ser transacionada, ela não pode ser avaliada, ela não tem valor, tá? Logo, não haveria como avaliar nessa criação da empresa.
Tá aí um exemplo de bens que não vão poder ser avaliados. Lembre-se que eu estou falando da parte personalíssima, tá? Existe um direito patrimonial, só que aqui ele já cedeu a uma gravadora. Ok? Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade. Então, na falta de declaração em contrário, a regra geral é: faça uma declaração de qual é o tipo de. Pô, a regra geral é transferir como propriedade da sociedade. Caso você não queira transferir como propriedade, vai ser um outro tipo de transferência, outro tipo de cessão prevista, né, lógico, no direito. Você informa aqui, tá? Qual é a responsabilidade do subscritor? A responsabilidade do subscritor, o civil do subscritor, o acionista, que contribui com bens para a formação do capital social, será idêntica à do vendedor. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Tá? Então, aqui são as informações relativas à entrada do acionista na sociedade anônima com bens. Tá bom? Com bens. Gente, vamos tentar fazer esses encontros. Desculpem, troquei a tela, né? Vamos tentar fazer esses encontros sempre dentro de certos temas. Então, finalizamos aqui o tema dos bens. Fica aí, mais uma vez, o pedido que vocês encaminhem as dúvidas, coloquem aqui as dúvidas de vocês, e aí a gente vai fazendo, tirando as dúvidas de vocês, vai fazendo novos exemplos, dando novos exemplos, aplicando esse conteúdo em cima da dúvida de vocês, tá? Fico mais uma vez à disposição, né? Já sabem, ó, acesse aqui os QR Codes, se inscreve, conhece alguém que está estudando empresarial, compartilha, discute com essa pessoa as informações aqui, debate, manda mensagem aqui para mim nos comentários, e a gente vai crescendo junto, né? Fazendo com que o direito empresarial seja visto por mais e mais pessoas. Então, tem outra dúvida? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Também fica aí disponível o QR Code lá do Instagram. E aí vocês me encaminham os pedidos de dúvidas de vocês. Quer propor um exemplo? Quer tirar dúvidas sobre algum exemplo aí em tese? Fico à disposição para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.